A paz de Deus para todos os irmãos e irmãs. Bom, nós estamos fazendo então o nosso quinto podcast, né? E nós vamos continuar o assunto sobre a comercialização da fé. Bom, como a gente disse na primeira parte da comercialização da fé, a gente falava claramente, irmãos, que Deus ele não agrada de comércio, né, irmãos? De sua fé. E a gente sabe, irmãos, que na primeira parte nós dissemos sobre a questão da feitiçaria e a questão de milagre, né? Então, irmãos, os cuidados que a gente tem que tomar para discernir, né, irmãos? O que vem da parte de Deus e o que vem da parte de Satanás, irmãos. Irmãos, Satanás, ele não tem outra coisa a não ser matar, destruir e roubar. João capítulo 10, verso 10 fala claramente que o ladrão não vem para roubar, matar e destruir, irmãos. Então, irmãos, é Satanás, irmãos, que faz isso, irmãos. Irmãos, essa segunda parte, agora nós vamos mexer numa questão de um detalhe. Irmãos, dízimo, por exemplo. Você vai na igreja, seja qual for a denominação que você segue, a religião que você segue, irmãos. Irmãos, é muito importante vocês saberem que hoje em dia as religiões são lucro e causa na vida dessas pessoas incrédulas que vendem a palavra de Deus, né, através de dízimos e ofertas. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que o mundo está de mal a pior. E a gente sabe, irmãos, que próprio Jesus Cristo expulsou vendilhões no templo, né, irmão? Naquele tempo, Jesus viu comercialização de aves, comercialização de joias dentro do templo. Jesus, irmão, com ira, ele disse assim, que a casa dele não é covil de ladrões e nem comércio. Afastou eles, irmãos. Então, irmãos, a gente sabe, irmãos, que Deus não agrada dessa questão, irmãos, do dinheiro, do lucro dessas pessoas, irmãos. A gente considera isso, por exemplo, dos cães gulosos, por exemplo, que abram igrejas e vendem a palavra de Deus por seus deleites, por suas ofertas, irmãos. Irmãos, enquanto você vai pagando dízimo e mais dízimo, o povo vai comendo dinheiro por seus deleites. Construir sua casinha na praia, construir seu apartamento, construir sua casinha, né, irmãos? Aproveitando da fé da pessoa, irmão. Então, o que a gente vai falar aqui, irmãos? Nesse assunto. Nós vamos falar agora da comercialização da fé, da segunda parte. Então, a palavra-chave é João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Vamos ler ela aqui. Então, João, capítulo 3, versículo 13 a 22. Vamos lá. Vamos ler com a ajuda e a guia de Deus. Vamos lá. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também de que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalhavam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem isto daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Ai dos líderes judeus que perguntaram: que milagre você pode fazer nos provar que tem autoridade sobre isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo
levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Então, esta palavra, ele deixa bem claro, irmãos, que Jesus é contra a exploração comercial de religião. Irmãos, é a questão, por exemplo, do dízimo. O dízimo, a pessoa fala assim, paga 300, paga 400, paga 900, e o pessoal vai pagando. E o pessoal vai pagando. E o que esses cães gulosos fazem? Compram suas riquezas, compram suas coisas, né, irmãos? Não é assim? E Deus fala lá na palavra em 22 de Apocalipse, que os cães gulosos ficarão destinados para o lago de fogo, porque eles vão ficar de fora. Então, o que diz nessa introdução? Templo é dinheiro, pequenas igrejas, grandes negócios. Então a igreja, irmão, nada mais é a religião que lucro hoje em dia. O povo, irmãos, está aí fazendo suas igrejas, fazendo suas religiões para seu benefício próprio. Para eles é tudo de grande lucro, tudo é grande dinheiro para eles. Né, irmão? Então, Jesus é o caminho e a igreja fica cobrando pedágio, ou seja, o dízimo. Então, irmãos, essas são algumas piadas feitas com a igreja evangélica hoje. Então, as pessoas fazem muitas piadas, né, irmãos? Então, a igreja tornou sinônimo de exploração comercial. O pessoal usa para exploração comercial. Porque os pastores, irmão, têm necessidade, né, e a ignorância das pessoas menos esclarecidas. Então, eles trocam um alívio espiritual pelo dinheiro. Então, toda vez você vai escutar, dá isso, dá aquilo, daquela oferta, dá tal. Né, irmão? Assim? Pessoal só preocupado com lucro. Pessoal só preocupado com seus deleites. Tem muitos cães gulosos, né, irmão, que a gente vê, que eu não vou citar nomes aqui, para vocês saberem que se você vê numa televisão, num local, você vê que as pessoas só pensam do bendito do dinheiro. É a teoria da prosperidade, é as ofertas, é a palavra enganadora, irmãos. O pessoal só vive de ilusão deste mundo, irmãos. Então, irmão, duas coisas precisam ser claramente ditas. Uma das coisas é que nem todas as igrejas que vão se denominando evangélicas são verdadeiramente evangélicas, certo? E a segunda importante coisa que vocês têm que saber é que a própria Bíblia vai advertir quanto à existência de falsos pastores e, consequentemente, de falsas igrejas. Portanto, não devemos ficar surpresos. Jesus dizia que nos últimos tempos, né, irmão, iríamos ter muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Então, irmão, as pessoas vão lá, pregam e cobram. Pregam e cobram. Não é assim? O falso profeta é assim. O falso pastor, por exemplo, é assim. O falso pastor fala. Se você der isso, tem mais. Aí ele sabe as campanhas do seu próprio direito. Ó, vamos ter, por exemplo, a fogueira anta. Vamos ter isso, vamos ter aquilo, né? E a pessoa cai da heresia. E a pessoa pagando disso, pagando isso, pagando aquilo. Não é verdade, irmãos? Aí, o que eles fazem com o dinheiro? Compra o seu apartamento, compra a sua oferta. Irmãos, é grande causa e lucro no dia de hoje. Infelizmente, irmãos, as pessoas não querem saber do arrebatamento. As pessoas não querem saber da vinda de Cristo. O pessoal não quer ajoelhar para orar, para buscar a espiritualidade com Deus e Jesus em espírito e em verdade. O povo só está preocupado com as coisas terrenas, principalmente esses falsos pastores, que só está preocupado em construir igrejas, construir templos, por causa de seu lucro. Né, irmãos? Então, irmão, a gente não deve ficar surpreso, né? Hoje em dia, também o pessoal construindo igrejas pretas. Olha só nesse tempo que está agora. Igrejas pretas, pessoal construindo bordel dentro da igreja, pessoal colocando funk dentro das igrejas. Isso aí, irmão, é uma imundícia do dia de hoje.
Porque estamos tendo apostasia dos dias de hoje. Pessoal mais preocupado com os prazeres deste mundo e menos preocupado com as coisas de Deus. E não tem amor com Deus sequer de jeito nenhum. Então, irmãos, a gente não deve ficar surpreso pelo tempo que a gente está, né? Então, a comercialização da fé, irmãos, é o quê? É a prática religiosa que vai visar o quê? Seu próprio lucro financeiro. Então, ele pode se achar presente em qualquer religião. Pode ser no cristianismo, pode ser no catolicismo romano, que é os católicos, né, irmãos? Ou no espiritismo e etc. Ele pode ser prática de qualquer religião. Então, irmãos, é uma prática tão antiga, irmãos, quanto a religião. Então, o que vai interessar para eles? Unicamente a comercialização do ambiente evangélico. Só isso. Vamos lá para a definição de quem a pratica. Jesus disse o quê? Acauterai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus capítulo 7, verso 15. Se a gente notar na Bíblia, irmãos, ele confirma lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. É que nem as pessoas falam, lobo em forma de cordeiro. Então a pessoa se faz de ovelhinha, né, irmão? De ovelhinha que anda direito na presença de Deus, mas na verdade são lobos. Então eles roubam, né, irmãos? Eles roubam das pessoas realmente fiéis a Deus, dentro das próprias igrejas. Então, irmãos, eles se apresentam disfarçados, então eles se disfarçam de ovelhas, mas na verdade são o quê? Lobos roubadores, ou que a gente pode chamar também de cães gulosos. Então, irmãos, falsos profetas são o quê? São autoridades religiosas dos judeus, como os fariseus hipócritas, né, irmãos? Mateus 23, versículo 13 a 36, que fala claramente que os impostores como Judas, da Galileia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 37, que os falsos profetas da época cristã, né? E também em Mateus 24, versículo 11, 7, 21 a 23, qualquer indivíduo que ensine coisas que façam os outros entrarem por caminhos espaçosos. Então, nessa questão aqui, 24 de Mateus, versículo 11, Jesus deixa bem claro. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. É o que acontece no dia de hoje, irmãos. Quantas pessoas pregando heresias? Quantas pessoas pregando a escuridão de 3 dias? Até mesmo no YouTube, na plataforma. Nem todos aqueles que dizem Senhor, 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 são verdadeiramente firmados no sangue do concerto. As pessoas que pregam a verdade, irmão, não ficam ali monetizando seus canais, não ficam ali se aparecendo, né, irmãos? Eles buscam a espiritualidade, eles buscam a presença de Deus e pedem discernimento de Deus, mas não fica se ofertando, né, irmão, com as propagandas da vida do YouTube. Porque quem é de Deus, irmão, vai de graça recebe. Mas as pessoas que vão lá, pregam a palavra e fazem seu dinheirinho, fazem suas monetizações de boa, né? Estão lá roubando dinheiro, né, irmãos? Mas o que, né? Mas é como fala, são lobos roubadores, são cães gulosos, né, irmãos? Então, como fala. Então a gente não tem que estranhar, né, irmãos? Pelo tempo que nós estamos. O pessoal vai ficar roubando mesmo aí. Mas, é como falo, os cães gulosos, irmãos, não herdarão a coroa da vida eterna. Eles não herdarão. Mateus capítulo 7, versículo 20 a 23. Não é toda pessoa que chama de Senhor, aí ó, que entrará no reino dos céus. Não vão entrar. Mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz realmente a vontade de Deus, né? Porque quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus
e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então Jesus vai dizer claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Você vê só, irmão? Nem todos aqueles que dizem Senhor, 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 vai entrar no céu. Verdadeiramente, não vão entrar naquele dia. O pessoal vai brincando, o pessoal vai pensando que está firme com Deus. Os que é guloso é assim, né, irmão? Senhor, em teu nome eu fiz milagre. Em teu nome eu expulsei os demônios. Em teu nome. Vão dizer isso aí, irmãos. Porém, Jesus vai falar assim para ele: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, irmãos, quem pratica esse tipo de coisa vai ter contas a acertar com Deus um dia. Porque eles só fazem coisas que os outros, né, irmãos, fiéis, verdadeiros, entrem no caminho espaçoso. Que caminho espaçoso? A porta larga da perdição deste mundo, né, irmãos? Então, irmãos, o ensino dos apóstolos, ele refere-se aqui a certas pessoas que estão intitulando-se, irmão, comerciantes de Cristo. Dizem que falam a palavra de Cristo. Pois da religião, né, eles fazem um meio de vida, um meio de ganhar dinheiro, como se fosse qualquer outro negócio. Então, hoje em dia a religião é o quê? Lucro e negócio, né, irmãos? Irmãos, quem vai se salvar da grande tribulação? Todos aqueles, irmãos, que perderam o perdão de seus pecados e que estão seguindo verdadeiramente a Bíblia e estão seguindo, né, irmão, a doutrina escrita nas Escrituras. Estão lendo, estão meditando, estão aprendendo da palavra de Deus. E estão colocando em prática no seu dia a dia. E estão se embranquecendo porque clamam o sangue do concerto. Irmãos, não importa se você está dentro da igreja ou fora da igreja, mas se você aceita Jesus em espírito e em verdade, e anda e nega-se a si próprio, nega-se a si mesmo e segue a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai ser salvo, você vai ser livrado deste mundo. Então, irmãos, independente se você está dentro da igreja ou fora da igreja, se você anda verdadeiramente nos caminhos de Jesus, você vai ser livrado de todo o mal e da aparência do mesmo. Infelizmente, irmãos, quantas pessoas que fazem casca de crentes, quantas pessoas que fazem de engano, achando que anda nos caminhos de Deus, mas anda no caminho torto. Por isso que Deus fala que nem todo mundo vai entrar pela porta estreita. Muitos vão tentar entrar, mas eles vão entrar na porta larga da perdição eterna. Então, irmão, o que são os cães gulosos? Ou lobo roubadores. O que ela indica essa expressão? Ela indica que para conseguir os seus objetivos financeiros, essas pessoas são capazes de sacrificar as ovelhas. Olha o que essas pessoas fazem, irmãos. Maldade em sacrificar as ovelhas. É por isso que Jesus também chama de ladrões, salteadores e mercenários. No dia de hoje, nós podemos chamar, por exemplo, de mercenários ou ladrões. Irmãos, você vai lá e paga por uma oferta para construção, uma oferta para piedade. Irmãos, tem igrejas, irmãos, eu não vou citar nome jamais de igreja aqui, mas as igrejas evangélicas, a maioria delas hoje em dia, o povo dá para essas causas, dá para essas situações. O que eles fazem com o dinheiro da pessoa? Vão gastar um apartamento, uma casa mobiliada, um carro 0 quilômetro, e vão construindo as suas mansões, né? E a pessoa faz lá o vídeo para se aparecer, vai lá na rede social para se aparecer, falar que está ajudando um carente, e postam suas selfies nas redes sociais para se aparecerem, né? As pessoas vão lá e sacrificam as ovelhas com mentira, com calúnia, com difamação, né? Principalmente, pior de todas, as heresias que eles pregam. Uma vez que você está batizado, você está salvo. Isso pode, não tem problema. Não é assim, irmãos?
As pessoas nem se importam com as ovelhas. Então eles estão aí, ó, para matar as ovelhas da presença de Deus, para desviar as ovelhas da verdade da palavra de Deus. Então eles são chamados realmente de ladrões, salteadores e mercenários. São cães gulosos, só minam a fé das pessoas. E como Jesus disse, iria ter essas pessoas incrédulas nos dias de hoje. Glórias a Deus. O que eles fazem? Eles se aproximam das ovelhas somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Aí, roubar, destruir e matar. O inimigo faz isso, irmãos. Então eles roubam o que você dá para a coleta. Eles matam as almas porque ficam pregando heresias. Eles destroem porque eles ensinam ensinamentos que não condizem com escrituras. Inventam algo que não condiz e é antibíblico. Então o que eles fazem, irmãos? Eles transformam as igrejas em covil de salteadores. Ou vocês veem o dia de hoje, pessoas só preocupadas com sua oferta. Preocupado, né? Aí o cara fala assim, um incrédulo. Vem cá, eu vou fazer a oração, mas dá 20 reais. Dá 30 reais para eu fazer isso. Tudo é dinheiro, tudo é lucro, né, irmãos? Então é isso aí que eles fazem no dia de hoje. Então, covil de salteadores, covil de ladrões. Jeremias capítulo 7, versículo 11. Aí, ó, será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Tá vendo aí, ó? Esconderijo de ladrões, ou covil de ladrões, né? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É como diz Deus, vocês estão fazendo de esconderijo. Estão aí como covil de ladrão. Eu sei as suas obras, eu sei as suas ofertas. Porque dizem, Deus vai ver e vão acertar contas perante deles. Não cuidam das ovelhas, mas só cuidam dos seus deleites. As pessoas estão perecendo por falta de entendimento, mas estão preocupados com suas ofertas, estão preocupados com os dízimos da vida, mas não cuidam das ovelhas. Ao invés de cuidar das ovelhas, tratá-las com carinho, ensinar as coisas da lei de Deus, vão sacrificar as ovelhas ensinando muitas heresias que são pregadas, que não condizem com as escrituras, não condiz com a palavra de Deus e ensinam coisas heréticas e principalmente anátemas, como diz em Gálatas capítulo 1, porque aqueles que pregam outro evangelho, que não é a palavra de Deus verdadeiramente, eles são anátemas, são mentirosos, né? E eles vão ter um grande juízo na mão de Deus, a acertar contas com Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, eles transformam as igrejas dele em covil de salteadores. Só tem bagunça no dia de hoje, né, irmão? O mundo aí de mal a pior, pessoal só preocupado em roubar, matar e destruir. Mateus capítulo 21, verso 13. E lhes disse, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Hoje em dia é isso que acontece, irmãos. Você vai para a tua igreja, você vai buscar Deus em espírito e verdade. Deus não está falando aqui contra as pessoas que verdadeiramente servem a Ele, mas as pessoas que fazem de casca de crente, principalmente falsos pastores que vão lá e pregam as heresias da vida. Todas essas pessoas vão ter contas a acertar com Deus. Portanto, se você sente que a igreja está apostatada, saia dela. Sabe uma coisa que Deus dá de falar para vocês? Vocês têm que conservar o templo de vocês. Que templo? O templo que é a tua própria carne. O templo, irmãos, verdadeiro,
é o templo espiritual, sabe? Você tem que tomar conta do seu templo. O templo espiritual que Deus fala, irmão, é o nosso corpo, irmãos. A nossa carne, irmãos, tem que estar limpa e revestida das vestes do Cordeiro. Tenha certeza de uma coisa: independente da religião que você segue, se você se sente bem na igreja, está firme com Deus verdadeiramente, não saia de onde você está. Mas se você não se sente bem, sente incomodado, saia, não perde o seu tempo. Porque, irmão, não importa. Quando o arrebatamento vir, ele vai tirar os verdadeiros justos sobre a terra, porque ele conhece o semblante do coração de cada um, irmãos. Porque, irmãos, não tem ninguém que ganhe a Deus. A pessoa pode enganar o pai e a mãe, nem os incrédulos aí, né? Pode enganar sua esposa, pode enganar seu filho, mas a Deus ninguém engana. Segunda coisa importante para vocês saberem sobre esse assunto. Um exemplo de como ela é praticada. João, capítulo 12, versículo 18 a 8. Então, irmãos, vamos lá. A Páscoa, irmãos, como diz a palavra, era a mais importante de todas as festas judaicas, certo? Segundo a lei, todo homem judeu que residisse dentro de um raio de 30 quilômetros de Jerusalém, ele tinha a obrigação de comparecer à festa, certo? Então, por isso Jesus subiu a Jerusalém, como diz isso em João, capítulo 2, verso 13, 6, verso 4, 11, verso 55. E então, era obrigatório também o pagamento por parte de cada judeu maior de 19 anos, de um imposto do templo, meio ciclo de prata para a manutenção diária dos sacrifícios do templo. Então, naquele tempo, né, irmãos? Quando Jesus subiu a Jerusalém, e tinha essas festas judaicas da época, principalmente em João capítulo, está escrito mesmo, irmão, você vê? 2, versículo 13. Aí, ó. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, confirmou que ele foi para Jerusalém. Capítulo 6, verso 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. E 11, não é 4, né? A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Estava na época da Páscoa. E capítulo 11, verso 55. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da Páscoa para tomar parte da cerimônia de purificação. Então, eles faziam parte desta cerimônia, né? Então, eles tiveram que pagar naquela época o pagamento por cada judeu maior de 19 anos daquela época, né? Então, o valor ele era normalmente pago anualmente, né? E então correspondia a 2 dias de salário mínimo. Então, eles pagavam como 2 dias de salário mínimo naquela época. E o mais interessante é que aquele imposto somente poderia ser pago na moeda judia daquela época, né? Ciclos do santuário. Então, as moedas estrangeiras eram impuras e impróprias para pagar uma dívida a Deus. Então, elas eram impuras e impróprias para pagar até uma dívida a Deus. Então, como vinham peregrinos de todas as partes do mundo, então vinham muitas pessoas, né, irmão, de vários lugares do mundo, com todo tipo de moeda. Então, foi instalado naquele templo o comércio dos cambistas, certo? E isso acontece no dia de hoje também. Quando você vai viajar para um país, vai entrar num país, às vezes você troca o seu dinheiro e pega o dinheiro daquele país, né? Então, eles têm esse negócio de câmbio, né? Então, ao trocarem as moedas, os cambistas cobravam uma grande comissão, explorando assim os peregrinos. Então, faziam uma exploração daqueles peregrinos. E então havia também o comércio de animais. A lei estabelecia o sacrifício cruento. Então, em 1 Levítico, capítulo 1, verso 7, né? De Levítico. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo. Tá vendo?
Então, o animal a ser sacrificado, ele deveria ser perfeito e sem mancha. Então, não devia ter mancha naquela época o animal. Ele deveria ser perfeito para ter condição para ser aquele sacrifício. Como descrito em Levítico, capítulo. Vamos lá. Levítico, capítulo 22, versículo 20. Mas deverá sem ser efeito, tá vendo? Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Então, Deus não aceitava qualquer oferta naquela época. Ele aceitava apenas animais que fossem com boa saúde, né, irmãos? Glória ao Santo. Então, ele deveria ser perfeito. Então, as autoridades religiosas, que eram responsáveis pelos negócios daquela época, eles tinham negócios realizados no templo. Então, tinha câmbio e venda de animais. E eles estabeleceram fiscais para examinar, então, as vítimas para o sacrifício. Então, se um fiel adquirisse uma vítima fora do templo, sem dúvida, ao ser examinada pelos fiscais, ela poderia ser recusada. Então, o fiel era, portanto, obrigado a comprar no templo a vítima para o sacrifício, num valor 30 vezes maior. Então, isso que ele está explicando era como o comércio daquela época, não o comércio assim, que a gente chega da parte que Jesus expulsou os vendilhões, né? Como era feito esse sacrifício naquela época, né? Então, tudo isso desencadeou o quê? A ira de Jesus. Jesus via o pessoal fazendo essas vendas que não agradavam a Deus, ficavam comprando ofertas, né? Vendia animais, vendia joias, vendia tudo. Então, Jesus, ele fez o quê? Um alosague de cordas e expulsou todos aqueles incrédulos do templo. Então, irmãos, a gente fala, irmãos, o que é lugar de templo? Templo é lugar para você pregar a palavra de Deus. É lugar para você servir a Deus. Eu falo para vocês, vocês não são proibidos de ir na igreja evangélica. Se você sente bem aonde você está, fica onde você está. Mas se você sente o incômodo do Espírito Santo, de dizer para você que lá não é seu lugar, saia. Glória ao santo nome. Porque, irmãos, isso não vai fazer diferença alguma para a sua salvação. E como eu falo para vocês, irmãos, não é placa de igreja que salva a alma. É a graça chamada Jesus Cristo, que é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Então, se você tem Jesus Cristo e anda nos caminhos de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja, você vai herdar a coroa da vida eterna. Você pode ter certeza absoluta. Então, qual seria a atitude de Jesus hoje, irmãos? Se estivesse fisicamente conosco ao contemplar a exploração praticada em algumas igrejas, irmãos. Irmãos, é a fogueira anta. Esse negócio aí de fazer cópia, né, por exemplo, de um baú e fazer uma arca, o pessoal colocar todo o dinheiro. Irmãos, isso aí é uma coisa que desagrada completamente a Deus, irmãos. Desagrada o Espírito Santo, irmãos. Isso aí não é atitude para fazer numa igreja. Sim, tem algumas igrejas, eu não vou citar nome, mas tem algumas igrejas que quando você dá a oferta que é necessária para a obra, por exemplo, para a construção, para a piedade, eles até ajudam, irmãos. O pessoal usa assim, o dinheiro para a obra de Deus, alguma dessas igrejas. Não estou falando aqui todas, mas tem igreja, irmãos, que Deus que me livre. Você dá a oferta, eles usam para os seus deleites, esses cangulosos, irmãos. Glórias a Deus. Terceira coisa importante a saber. A reação de Jesus frente à comercialização da fé. Então, Jesus Cristo, irmãos, ao contemplar aquela exploração do peregrino, então, ele viu esses vendilhões, irmãos, ele viu, por parte dessas autoridades religiosas, movido pelo zelo. Então, irmãos, ele movendo pelo seu próprio zelo, da parte de Deus, ele ficou irado, irmãos. Ele mostrou sua ira e expulsou todos do templo. João, capítulo 2, verso 14 e verso 16. Quais os motivos que justificam a atitude de Jesus, irmãos? Vocês vão saber agora. Primeiro, por que o comércio da fé desacraliza ou profana a religião? Por que ele profana? Jesus fala assim, aos comerciantes e aqueles cambistas.
Não façais da casa de meu pai casa de negócio. João capítulo 2, verso 16. Sabe, irmãos, a natureza da igreja é espiritual e não comercial. Não somente o espaço, casa de oração, mas todo o serviço de Deus, irmãos, é espiritual. De graça recebeste, de graça dai. Tá vendo aí, ó? Mateus capítulo 10, verso 8. Mateus capítulo 10, verso 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Isso eu posso falar para vocês no dia de hoje, por causa da informática, por causa da internet. Por exemplo, no YouTube, pessoal que fica monetizando seus canais. A palavra de Deus, ela tem que ser dada de graça, da água do trono da vida, da glória de Deus. Você não tem que chegar lá no canal do YouTube e ficar monetizando seu canal. Você está compartilhando com o próprio Satanás a oferta deste mundo de perdição. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser espiritual. Você tem que usar da natureza espiritual com Deus. Não é você chegar e fazer isso na questão comercial, do seu deleite. Você tem que receber de graça. Você vai dar de graça para Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada de graça. De graça você recebe. De graça você vai dar para Deus. Então, é como Deus fala nessa questão. Toma cuidado para você não cair nessa conversa do inimigo. A igreja, irmãos, ela tem que ter um comportamento espiritual. A igreja, irmão, não é a placa de igreja. É nós que somos a igreja, irmãos. É a nossa espiritualidade, irmãos. Você tem canal no YouTube? Não fica monetizando teu canal, você que pega a palavra de Deus em espírito e em verdade. Sabe o que vai acontecer? E quando Jesus vir cobrar você? E quando Jesus fala para você que vós que praticais a iniquidade? E que o amor ao dinheiro vai trazer sua destruição? Então essas práticas comerciais estabelecidas pelas autoridades religiosas, irmãos, no próprio templo de Jerusalém, constituíram uma profanação do sagrado e uma mudança de essência da religião estabelecida por Deus. Sabe, irmãos? Esse negócio de oferta, é dinheiro, é grana, é o tempo todo. Toda a igreja só dando ofertas e mais ofertas. E não foi isso que Deus ensinou nós a servir a Ele, irmãos. Eu estou aqui fazendo esse podcast. Não estou cobrando nada, estou falando de graça. E de graça o quê? De graça recebemos. A palavra de Deus tem que ser pregada, irmãos, em espírito e em verdade. As pessoas que pregam na rua, essas pessoas que não ficam cobrando dízimo, não ficam cobrando oferta, estão dando de graça para Deus. E de graça eles receberão. Leve a Deus a sério. Não brinca com a palavra de Deus. Não fica profanando atrás de oferta. Ainda mais seu canal que você comercializa no YouTube. Cuidado com esse negócio. É muito séria a palavra de Deus. É de graça que você dá e de graça você receberá. Segundo, porque Jesus era pela pureza da sua igreja. Pureza, irmão, espiritualidade. Então, ao contemplar a atitude de Jesus, seus discípulos, irmão, lembraram do Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumirá. Salmos, irmão, 69, verso 9. Olha só essa palavra. Salmos 69, verso 9. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daquele que insultam caem sobre mim. Amor, irmão, da palavra de Deus. O templo espiritual, irmãos. O que o zelo da tua casa me consumirá? Deus não está falando aqui da placa de igreja. Deus está falando de você. De você buscar a Deus em espírito e em verdade. De você se consumir na presença de Deus. De você zerar a tua casa.
de vigiar, de se orientar da palavra de Deus. Porque por você servir a Deus em espírito e em verdade, que você sentirá a pureza de ti, da parte de Deus, irmãos. Então, irmãos, Cristo zela pela pureza e a própria santidade da tua igreja. Sabe uma palavra que Deus fala? Se você não santificar, você não verá Deus. Então, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. As coisas de Deus, irmãos, tem que ser gloriosas. As coisas de Deus tem que ser sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, porque a igreja santa é sem defeito, irmãos. Efésios capítulo 5, verso 30, 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. A igreja, irmãos, no dia de hoje, a gente tem que dizer a nossa questão espiritual, irmãos. A nossa purificação, irmãos. Então, profetizar, expelir demônios, ou realizar milagres podem ser feitos em nome de Jesus, mas sem a autoridade e o poder de Jesus, tá vendo? Você pode proferir o nome de Jesus para profetizar, para expulsar demônios e realizar grandes milagres. Através de quê? Do poder de Jesus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, verso 22. Tá vendo? Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder de seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres, né, irmãos? Então, irmãos, o que as pessoas estão fazendo, irmãos? Há muita gente ganhando dinheiro com o nome de Jesus, irmãos, sem contudo estar fazendo a vontade de Deus. Não se importam de não estar fazendo a vontade de Deus, né, irmãos? Não se importam. Então eu direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Lá em Salmo 1, né, irmão? 2 caminhos. O caminho dos ímpios é o quê, irmãos? Perversidade, destruição, ruína. Que eles não vão prevalecer no dia do juízo. E nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, no reino milenar, eles não vão estar presentes. Terceira coisa, porque a verdadeira religião jamais poderá ser comercializada pelo homem. João, capítulo 2, versículo 16 a 22. Então aqui, irmãos, com a vinda de Jesus, todo o aparato sacrificial de animais tornou-se obsoleto. Então, eu destruirei o santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Irmão, Deus deixa bem claro aqui. Veste essas construções? Veste essas igrejas? Veste esses templos, essas coisas construídas por mãos humanas? Jesus disse assim no templo: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, na grande tribulação que virá neste mundo, esses templos, essas igrejas, não vai valer de nada para a sua salvação. Vai ser tudo fechadas, todas destruídas. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que fugir. Para você refugiar do anticristo, que virá com tudo, enganando as nações, enganando todo mundo, colocando a sua marca.
né? Estabelecendo o seu poder, né? Porque, irmãos, a marca da besta virá. Quem não aceitar a marca vai sofrer. Os santos da grande tribulação vai sofrer muito. Eles vão ter que negar a marca. Eles vão ter que sofrer tortura. De tudo qualquer jeito. Eles vão ter que ser degolados. Então, preço é a vida. Então, tudo que você faz, e se você brinca com a palavra de Deus, você ficará para trás. Você não vai ser arrebatado. Você não vai ser arrebatada. Essas pessoas incrédulas que ficam vendendo a palavra de Deus por causa do evangelho, vão ter contas a acertar com Deus. Vão ter contas. Porque toda árvore, né, irmãos, produz frutos. Mas também produz espinhos. As pessoas que são incrédulas vão sempre plantar espinho. E espinhos vão colher. A gente, como fala uma palavra, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Seja bom, seja mal. Mas é como Deus fala. Jesus vai pôr fim a todo esse ritualismo judaico. E vai substituir uma nova forma de relacionamento com Deus. Aonde vai acontecer isso? No reino milenar de Cristo. Isso irá acontecer. Porque será com justiça e retidão. Mas vem a hora e já chegou em que os próprios verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, verso 23. Então, irmãos, as pessoas que adoram a palavra de Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura pessoas que andam na sua lei, em verdade e em justiça. Porque, irmãos, o próprio sacrifício de animal não pode justificar o homem perante Deus. Não pode comprar e vender bênçãos genuínas. Vender, por exemplo, comprar óleo. O cara vende óleo na igreja por tal preço. O cara vende crucifixo, cruz, imagens, idolatria, etc. A salvação, sabe do que é, irmãos? É de graça. É de graça. Isaías capítulo 55, que a gente vai ler aqui rapidinho. Versículo 1 a 3. Isaías fala claramente aqui. Capítulo 5. 55, né? 55, verso 1 a 3. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede. Venham beber água. Venham os que não têm dinheiro. Comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. É uma promessa que Deus fez na nossa vida, né, irmãos? Ele prometeu, né, irmãos? Porque ele está atrás de verdadeiros adoradores. Porque a salvação, irmãos, é de graça. E de graça você recebe. Então não é possível adquirir por meio de dinheiro qualquer bênção espiritual. Seu dinheiro não vai valer de nada para a glória de Deus. Eu tenho muito, né? Como diz a igreja de Laodiceia. Não me falta nada. Mas você não sabe que você és um miserável, né? Um pobre, um cego, um nu, um descalço? Eu te dou um conselho. Providencie vestes brancas, para que não apareças a vergonha da tua nudez. E coloque cori no teu olho, para que enxergas e vejas. Pois é, né, irmãos? Então não vai valer de nada o teu dinheiro. Porque qualquer bênção espiritual, seus direitos, não vai valer de nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 20.
Que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno aí, ó. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Seu dinheiro não vai valer de nada naquele dia. Essas igrejas que estão comercializando bênçãos espirituais estão enganando os seus consumidores. É impossível subornar a Deus. Não adianta você enganar, né? Você ter tudo e você não ter a vida eterna. Não adianta você conseguir todo o dinheiro deste mundo, você ser rico, milionário, e você não ter a salvação. E o que você vai receber naquele dia? Você não vai receber nada. Romanos, capítulo 8, verso 32. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Ele jamais deixou de entregar o próprio Filho, né, irmãos? Ele ofereceu para todos nós a salvação. Ele nos deu seu Filho. Será que nos dará também todas as coisas? Então, anda nos caminhos de Deus. E aonde você vai entrar na presença de Deus? Então não adianta você subornar Deus, enganar Ele, porque Ele conhece o teu coração e a tua mente. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22. Tá vendo aí, ó? Verso 17. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, a palavra de Deus é de graça. Não tem dinheiro nenhum que compra a tua salvação. É de graça que você dá. É de graça que você recebe. Então, a comercialização da fé é promovida por falsos profetas em igrejas falsas. Então não deixe de iludir, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não acrediteis. Mateus 24, versos 24 e 26. Jesus nos ordena jamais a confiar em falsos obreiros, que ainda que aparentemente estejam realizando grandes sinais e prodígios, esses sinais são grandes somente no quê? Somente no objetivo, enganar, não é? E, infelizmente, tem enganado a muitos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça, ou seja, a noiva de Cristo. Não é verdade? Quem que o detém? A noiva de Cristo. Quando ela for tirada, o iníquo, então, o abominável da desolação, vai aparecer. Então o perverso aparecerá, que é o abominável da desolação, o anticristo. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua própria presença. Certo? O perverso enganará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Já vê isso, né, no dia de hoje? Através da apostasia, né? E enganará com todo tipo de maldades que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade com os que poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Então, o mistério da iniquidade opera nesses incrédulos, né? Então, como Deus fala, não acrediteis nesses cães gulosos. Acreditem na palavra de Deus, em espírito e em verdade, porque assim você será libertado. Creia, não se engane pelos falsos profetas, pelas heresias que pregam nessas igrejas. A igreja, irmão, se você quiser ir no culto, buscar a palavra de Deus, vá onde se sente bem. Mas se você sentir incômodo, saia. Não vai fazer diferença nenhuma para a salvação se você está dentro da igreja ou fora da igreja. Tá? Então,
tenham em mente, Jesus está voltando. E todos esses cães gulosos vão acertar contas um dia com Deus. Esses cães gulosos, esses lobos devoradores, através do juízo final. E o seu destino é o lago de fogo que arde como enxofre. Então, irmãos, fiquem com a paz de Deus e que vocês aprendam a ter discernimento espiritual. Porque, irmãos, a casa de Deus é lugar para buscar a Deus. A casa espiritual, atualmente a gente pode falar, não a casa material de placa de construção. O importante é a sua casa espiritual ser limpa e renovada no sangue do concerto. Então, fiquem com a paz de Deus e até mais, irmãos. Até o próximo podcast, se Deus quiser, aqui no nosso canal. Fiquem com a paz de Deus. Fui.